Como é bom poder ouvir e poder constatar que o nosso Deus nunca mudou. E hoje eu quero pensar com vocês sobre a expectativa de um filho. O tema da mensagem dessa noite é a expectativa de um filho. Convido você a ficar de pé para nós lermos a Bíblia em Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11 até o 24. É um texto muito conhecido, queridos. E esses textos conhecidos são textos que muitas das vezes passa desapercebido para nós algumas ideias também. Às vezes a gente acha que, por já conhecer, a gente não tem muito o que ouvir. Mas eu quero pensar com você nessa noite sobre a expectativa de um filho. Que muitas das vezes essa expectativa desse filho tem sido, a sua expectativa, a minha expectativa, com relação àquilo que nós fazemos na nossa vida. Por entender que o pai vai fazer aquilo que a gente acha que ele vai fazer. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 15. Disse-lhes mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. Ali ele desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, ao qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilha, ponde-lhe um anel no dedo, alparcas nos pés, trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a entender, Deus, a tua palavra, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos. Meus irmãos, esse texto, como falei, muito já ouvimos falar dele, nós já conhecemos bastante essa história, e eu diria até que talvez não teria tantas coisas novas para a gente falar. Talvez a sua expectativa do texto já é uma expectativa de quem já está na igreja há um bom tempo, já de que sabe tudo dele. Uma história muito conhecida, uma história que muito usada para falar de pessoas que saem da presença do Pai. Na verdade, o Senhor Jesus, quando começa a falar desse texto, ele estava falando para fariseus e escribas, para um povo judeu. E ele estava meio que explicando para essas pessoas por que ele comia com publicanos, por que ele sentava-se com pecadores, por que o Senhor Jesus estava ouvindo e recebendo pessoas que na concepção dos judeus, escribas e fariseus, não era correto. O Senhor Jesus estava dando meio que uma explicação para esses homens que interrogavam-lhe, dizendo: por que você senta, come, conversa com pessoas que não são pessoas que deveriam sentar-se com você, por você ser um rabino, como você diz, um mestre? Então, na verdade, o Senhor Jesus tinha a intenção de classificar, no momento que ele conta essas parábolas, ele contou 3 parábolas, essa foi a terceira, nesse momento que ele estava explicando, que havia um grupo de pessoas que ele separava como um grupo que representava os judeus, os fariseus, e um grupo de pessoas que ele queria representar como publicanos, ou talvez como pecadores, ou como gentios. E nessa parábola do filho pródigo,
é bem claro para nós que quando fala-se de um filho mais velho, está se falando do povo de Israel. E quando se fala de um filho mais novo, está se falando de um gentio, de um publicano, daquela pessoa que o Senhor Jesus estava querendo ilustrar, que nem sempre acerta, que comete seus erros. Porque o povo de Israel achava que eles eram os corretos por guardarem a lei. E é interessante que o Senhor Jesus tenta então mostrar para essas pessoas e para nós hoje que lemos esse texto, como que é a visão do Pai em relação às pessoas. Ainda que nós tenhamos personagens aqui, filho mais velho, filho mais novo, ainda que nós tenhamos os fariseus, os publicanos, todas essas pessoas fazendo parte desse contexto, a preocupação de Jesus é mostrar o amor do Pai. Se nós fôssemos tentar entender o motivo dessa parábola existir, com certeza seria para ilustrar quão grande é o amor do Pai. Como que pode existir um Pai ilustrado nessa parábola que seria tão amoroso, tão diferente de tudo aquilo que nós hoje entendemos e tudo aquilo que eles entendiam também no passado. Para começar, por exemplo, para mostrar como que essa parábola era chocante, tem várias coisas que Jesus falou nessa parábola que não tem nada a ver para o contexto deles na época. A primeira coisa que não tem nada a ver, um filho novo pediu uma herança. Não tem condições, não seria normal um fariseu, um judeu ouvindo isso. Ele não entenderia isso como normal. Então Jesus, ao contar essa parábola, quis chocar a crença deles. Ele quis mostrar para eles como que Deus está numa esfera totalmente diferente de amor àquilo que eles acreditavam ser, por exemplo, a lei, o amor e os princípios. Lá em Deuteronômio, eu quero ler um texto para vocês, no capítulo 21, só para vocês saberem como que seria, por exemplo, a partilha de um bem. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreze, ambas tiverem 2 filhos, o filho primogênito for da desprezada, quando fizer herdar os seus filhos, o filho que o tiver não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção. Ou seja, o primogênito de uma casa tinha o direito de uma porção dobrada da herança. Então aqui nós já vemos o Senhor Jesus mostrando um contraste, um filho novo que não era o primogênito, exigindo uma herança, sendo que ele, por lei, não tinha direitos. Então Jesus queria chocar essas pessoas que, ao ouvir disso, deveriam fazer, mas como assim pode haver um pai que um filho novo tem direito a pedir uma herança e o pai ainda assim o repartir com ele? A segunda coisa que seria absurda para um judeu ouvir: um pai não repartiria uma herança nem para o primogênito ainda vivo. Todo mundo sabe que um pai, estando vivo, não tem direito, não tem obrigação de repartir herança com ninguém. Então Jesus queria também mostrar para os seus fariseus, judeus da época, que o amor de Deus, a visão do Pai, é totalmente diferente da visão deles, porque nesse momento, quando um filho pede um direito de herança a um pai, e o pai estando vivo, é como se esse filho estivesse dizendo: pai, eu queria que o senhor morresse. Na verdade, já que o senhor está demorando a morrer, eu tenho que te pedir. Como o senhor não morreu, e eu não estou conseguindo pegar a minha herança, dá a minha parte da minha herança. Seria mais ou menos isso que Jesus disse. Um filho novo chegar para um pai e falar: pai, dá a minha parte da herança que me pertence, é como se ele estivesse falando, em outras palavras: como o senhor está demorando a morrer, eu não aguento mais ter que esperar tanto tempo assim para poder usufruir dos meus direitos. Ainda que ele não tivesse direito, ele não era o primogênito. Mas Jesus estava mostrando, queridos, nesse momento aqui, o contraste de como que um pai que representa o Senhor Deus estava tratando uma situação onde seria totalmente absurda e adversa. Ninguém poderia pedir herança a um pai vivo. Então é como se ele estivesse desejando a morte do seu pai. Imagine o que Jesus estava mostrando para os fariseus, para começar a dizer desse Deus, que é um Deus que ama. E outra coisa que é chocante é a maneira como os judeus deveriam ter escutado isso de Jesus. Em Deuteronômio 21 também, se tivesse um filho rebelde, um filho teimoso, aqui fala de costumaz, o destino dele era a morte.
Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 21, 18. Se alguém tiver um filho teimoso, rebelde, que não obedeça à voz do seu pai ou à voz da sua mãe, e que embora o castigassem e não lhe dessem ouvidos, seu pai e sua mãe, pegando nele, o levarão aos anciãos de Israel da cidade, à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é costumaz, é rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão, é beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim exterminarás o mal no meio de ti. Está dando para entender como que o Senhor Jesus tenta chocar, talvez não a nós, mas os judeus daquela época, quando ele fala, havia um pai que tinha 2 filhos, o mais novo disse: pai, dá-me a parte da herança, é como se estivesse desejando a morte do pai. Daqui a pouco esse filho mais novo, passando pouco tempo, que o Senhor mostra na parábola que ele sai de casa, é como se ele estivesse sendo um filho rebelde, que para os judeus seria uma rebeldia que não poderia nem mantê-lo vivo. É como se ele estivesse querendo começar a história, queridos, mostrando que o amor de Deus está acima da lei, que o amor de Deus vai superar todas as expectativas do filho. É como se o Senhor Jesus quisesse mostrar para nós nessa parábola de um Deus, de um pai, que supera todas as expectativas, e por isso ele aceita, e ele vai tratar então esse filho mais novo, ainda que rebelde, ainda que querendo herança antes da hora, ele vai mostrar que ele tem como tratar esse filho. Agora pense comigo, por quê que esse filho queria sair de casa? Eu sei que nós já pensamos muito sobre isso, queridos. O que leva uma pessoa, um filho mais novo, a querer sair da presença do seu pai? O que leva essa pessoa a chegar para o seu pai e de repente querer conhecer uma nova vida e não ter mais a expectativa de viver com o seu pai? Ainda que esse pai representasse um pai amoroso, ainda que esse pai tivesse sempre tratado esse filho com muito amor, com muito carinho, o que poderia fazer com que esse filho chegasse ao ponto de dizer: pai, dá-me a parte da herança? O pai separou as suas heranças, dividiu também com o outro primogênito, e poucos dias depois a Bíblia diz que ele saiu e foi viver longe do pai. Você já parou para pensar nisso? Eu estava pensando sobre esse texto, estava pensando sobre a expectativa desse rapaz, e com certeza é o que nós já ouvimos muitas das vezes, mas sem dúvida alguma esse rapaz queria viver por conta própria. Esse rapaz queria dar os seus passos, ele queria poder fazer aquilo que ele quisesse fazer, e ele queria poder desfrutar de toda uma liberdade que como que ele não encontrasse perto do seu pai. É como se ele se sentisse preso, é como se ele se sentisse sempre com desejo de fazer algumas coisas, mas que próximo do pai, ele não poderia fazê-lo. E aí eu penso então que ao se distanciar, ao poder sair da presença do pai, ele começa então a ter uma vida que ele não tinha. Uma vida de poder fazer aquilo que ele sempre imaginou, mas que ele se sentia preso. Queridos, não é diferente, muitas das vezes, dos nossos filhos, da nossa geração, do dia a dia que nós vimos aí. Algumas pessoas têm sempre alguns sonhos a serem realizados, algumas pessoas querem fazer algumas coisas e acham que são presas, acham que não podem fazer algumas coisas por estarem vivendo num ambiente, talvez de proibição, talvez de prisão. Esse filho queria desfrutar, queria poder curtir a vida, queria poder fazer algumas coisas que ele achava que o pai poderia recriminá-lo. E muitos de nós temos vivido dias como esse, de querer fazer algumas coisas e por não se sentir talvez à vontade no ambiente, a gente dá uma fugida para lá, uma fugida para cá, e a gente tem percebido que algumas pessoas têm tentado andar com as suas próprias pernas, algumas pessoas têm dado talvez os seus pulos, têm fugido da presença de alguma situação que ele não conseguiria fazer. Esse filho, então, ele sai da presença do pai porque, com certeza, ele estava cansado de ser, talvez, obrigado a viver dentro de regras, obrigado a viver dentro de um conceito da lei, porque esse pai era um pai de um tempo onde a lei ainda era impregnada no coração deles, e por isso esse filho sai e ele vai viver a sua vida. E aí nós vamos encontrar, então, o resultado disso. Vamos encontrar então o que isso resultou, o que isso fez com que ele pensasse e depois qual a expectativa dele de tudo que ele passou. Ao sair de casa, ao sair da presença do pai, ao passar a fazer as coisas por sua própria conta e risco,
ao começar a tomar as suas decisões, ao começar agora a agir como se fosse uma pessoa independente, ele começa agora a passar as suas dificuldades. Ele começa agora a colher o que plantou, ele começa agora a sofrer as consequências das suas atitudes, e ele começa agora a ter consequências na sua vida que ele não tinha ainda. Quando ele estava debaixo da proteção do pai, quando ele estava na casa do pai, ele não sabia, por exemplo, até quanto o dinheiro dele ia dar, se o dinheiro dele um dia ia acabar. Ele não sabia, por exemplo, se lá fora ia ter alguma dificuldade para enfrentar. Na verdade, ele estava tendo uma vida sem conhecer o mundo. E depois, quando ele sai para viver a sua vida, aí sim ele passa a descobrir a vida como ela é, a vida na prática. E aí, logo em seguida, logo que ele saiu de casa, o texto vai dizer que ele começou a gastar os seus bens dissolutamente ou irresponsavelmente. Você já deve ter escutado muito sobre isso. Talvez você vai pensar, não, esse cara agora começou a sair com prostitutas. Esse cara agora começou a sair com um monte de mulheres. Agora ele começou a beber um monte de cerveja, de vinho, de cachaça. Agora ele começou a fumar, usar drogas. Agora ele começou a ter uma vida de doido. Queridos, isso é um pouco de mito. Isso é um pouco daquilo que a gente coloca na nossa imaginação. Porque o único lugar que diz que esse rapaz saiu com meretriz foi quando o filho mais velho falou, agora veio esse filho aí, gastou o dinheiro com as meretrizes e o senhor o recebe de volta. Mas em nenhum momento na Bíblia, nenhum momento vai dizer que dissolutamente ou irresponsavelmente quer dizer que esse cara curtiu a vida adoidado. Que ele fumou crack, que ele encheu a cara nos bares. A Bíblia vai dizer que ele gastou os seus bens irresponsavelmente, dissolutamente. Em nenhum momento você vai ler que ele fez um monte de coisas que nós plantamos na nossa cabeça, de que ele fosse talvez o pior dos caras do mundo por estar longe do Pai. Na verdade, esse rapaz passou a viver a sua vida, ele passou a tomar suas decisões, ele passou a gastar o seu dinheiro, ele passou a curtir, ele passou a realmente ter uma vida de prazeres. E, infelizmente, o seu dinheiro acabou. E foi no momento que o dinheiro acabou que ele caiu em si. Foi no momento que o dinheiro acabou que ele teve, então, a sua reflexão. E ao cair em si, eu quero separar aqui pelo menos algumas coisas que eu entendo que sejam importantes para nós hoje. A gente começa a perceber então qual era a expectativa dele, do pai que ele tinha. Eu quero destacar para vocês no versículo 17, algo que falou ao meu coração. Caindo porém em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Talvez você poderia dizer nessa noite, no momento então que ele caiu em si, ele se arrependeu. No momento que ele caiu em si, então a ficha caiu. E agora ele estava pronto para ter uma nova vida de novo. Sabe? A imaginação que a gente tem nesse versículo 17 é que esse rapaz, ao sair da presença do pai, ao perder tudo o que ele tinha, ao começar agora a mendigar, a querer comer comida que ele não podia, a de repente desejar comer comida de porcos, ou seja, faltou a comida para ele, ele passou a sentir fome, aí nesse momento ele cai em si. E aí a gente começa agora a plantar na nossa imaginação que esse cair em si é como se ele tivesse arrependido dos seus pecados, é como se ele tivesse realmente percebido a besteira que ele fez. Mas eu quero dizer para você nessa noite que no versículo 17, quando ele cai em si, não necessariamente ele estava arrependido do que ele fez. Não necessariamente ele estava pronto para voltar para a casa do seu pai. Nesse momento ainda, no momento que ele teve uma reflexão de passar fome, de não poder comer nem comida de porco, aí ele começa a ver em que vida ele estava vivendo. Ele começa a perceber aonde ele chegou. Fundo do poço, perdeu os amigos, não tinha mais esperança, expectativa de vida. Aí nesse momento ele caiu em si. Muitos de nós, queridos, temos caído em si. Isso quer dizer, feito uma reflexão da nossa vida, mas apenas paramos por aí. Quando você pensa numa decisão errada que você tomou, por exemplo, você se arrepende dela e você fica, por que eu fiz isso? Mas isso não quer dizer que tornou você uma pessoa diferente. Isso não quer dizer que você agora já entendeu
que tudo que você fizer, Deus tem que estar no centro da sua vontade, que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Muitas pessoas caem em si quando estão desempregadas, caem em si quando uma mulher vai embora e o larga, caem em si, por exemplo, quando tudo deu errado na sua vida, caem em si quando as decepções surgem, quando começam agora a ter uma vida de dificuldade, aí começa a fazer análise, reflexão e dizer: onde foi que eu errei? Por que eu estou passando por isso? E nem sempre esse cair em si representa um genuíno e verdadeiro arrependimento daquilo que o levou a estar naquela situação. Meu amigo, quando esse jovem cai em si, ele simplesmente lembrou da casa do pai, ele lembrou que lá os empregados do pai tinham realmente fartura, ele lembrou que o que ele estava passando ali, ele não passaria se ele estivesse na casa do pai. É como que se batesse nele uma saudade de um lugar de onde ele não deveria ter saído. Mas eu quero que você preste atenção comigo, quando ele mesmo fala que caindo em si, ele fala: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aí no versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Você consegue perceber isso? Essa pessoa que se afasta da presença do pai, essa pessoa que cai em si, porém diz: pequei contra o céu perante ti, ele vai dizer para o pai: já não sou digno de ser chamado teu filho, mas logo em seguida ele fala: trata-me, ele vai dizer isso, trata-me como um dos seus empregados. Longe do pai, ele teve essa percepção. Longe do pai, ele fez uma análise da sua vida de que jamais ele poderia ser filho de novo. Longe do pai, ele percebeu que a condição de filho ele não mais teria. Longe do pai, ele agora descobre que o máximo que ele conseguiria ter de volta é um trabalho na casa do seu pai. Longe do pai, ele consegue perceber que ele estava errado, mas que agora ele não tem condições de recuperar a sua vida de volta. Sabe, queridos, eu penso aqui que é o que acontece com muitas pessoas quando se afastam um pouco dos caminhos do Senhor. É o que acontece com algumas pessoas que, quando erram, tem essa expectativa desse homem, que as coisas não podem ser mais idênticas, não podem ser mais iguais. Agora acabou. Eu joguei fora tudo aquilo que eu tinha, que Deus me deu, eu abandonei. E agora eu não tenho mais condições de reaver aquela comunhão que eu tinha. O meu pai nunca mais vai olhar para mim do mesmo jeito. É assim que a gente se imagina longe do pai. A gente cai em si porque a gente faz uma reflexão, mas longe do pai a gente não se vê mais em condições de ser como antes. Quantos de nós vivem vidas amarguradas, distantes de Deus, por ter feito alguma coisa, alguma decisão errada, e lá na distância que tem de Deus, não consegue mais imaginar que tudo pode ser como antes. A gente não acredita, não tem expectativas de que Deus pode, o nosso Pai, fazer com que as coisas que antes eram normais, possam ser de novo as mesmas coisas. E aí eu fico imaginando essa expectativa do filho, que expectativa triste. Chegar à conclusão que precisava sair de onde estava, voltar para a casa do pai e dizer: pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu pequei contra o céu, pequei contra ti, faz de mim um empregado. É isso que eu vim aqui fazer. Mas sabe o que eu vejo no texto? Presta atenção, no versículo 21 de Lucas, capítulo 15, que nós lemos. Observa qual é a reação de uma pessoa que longe do pai tem uma expectativa, mas perto do pai tem outra expectativa. Lucas 15, 21 diz: disse o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E parou por aí. Onde está a frase: faça-me como um dos seus empregados? No versículo 21 você não vai ler. Você vai ler antes. Você vai ver quando ele estava distante do pai. Pai, eu vou lá para a sua casa, eu vou dizer que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, trata-me como um dos seus empregados. Mas quando ele chega na presença do pai, acontece uma coisa diferente. A Bíblia diz que ainda longe o pai o avistou. Distante
distante dele, o pai o viu. E aí quando ele vem, o pai vai ao encontro dele correndo. E aí quando há esse encontro, o pai o abraça e o beija. E o pai o recupera, faz dele de novo um filho. Aqui nós vimos Deus mostrando que o pai que recebe o filho já não vê ele como alguém que tinha abandonado a casa, que tinha feito coisas erradas. Eu fico achando curioso que não teve nenhuma DR, não teve discussão, não teve disciplina, não teve por que você saiu de casa, não teve o que você foi fazer lá fora, por que você me abandonou, por que você gastou todo o dinheiro. Nenhum momento, queridos, Deus estava preocupado em mostrar a disciplina de Deus, apenas o amor. E aí por isso que eu destaco que no versículo 21, nós encontramos essa expressão: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o filho não teve coragem de dizer: trata-me como um dos teus empregados. Porque ele viu que imediatamente o pai manda colocar um anel no dedo, trocar a roupa dele, trocar as sandálias dele, botar sandálias nos pés e fazer dele de novo um filho. Queridos, eu sei que muitos de nós não têm vivido como filhos de Deus mais. Nós erramos todos os dias. Nós erramos todos os dias, queridos. Todos os dias nós nos distanciamos da presença do Senhor. Eu falo para algumas pessoas e falo para mim também. Muitos de nós, muitas das vezes, temos decepcionado o nosso Pai Celestial. Muitos de nós temos no sentido indigno de ser chamado filho de Deus. A nossa expectativa é de que Deus está sempre nos punindo, ou que Deus vai sempre nos punir. E a gente fica naquela expectativa de que a qualquer momento o Senhor vai trazer à tona aquilo que nós fazemos de errado. Assim com esse rapaz. Mas eu quero dizer para você nessa noite que esse amor que Jesus mostrou, esse amor que ele ilustrou aqui, é um amor de alguém que não olha o que esse rapaz fez, porque no momento em que ele se arrependeu agora, quando ele não teve nem coragem de dizer que trata-me como um dos teus jornaleiros ou dos seus empregados, é nesse momento que Jesus ilustra que Deus tem um amor maior. É nesse momento que ele mostra que o Senhor perdoa de fato, que o Senhor não vai o rotular. Eu não sei se você se sente muitas das vezes rotulado por alguma coisa que fez. Eu não sei se você, quando vem à igreja, não se sente bem diante de Deus, diante desse Pai. Talvez você muitas das vezes não se sinta digno, porque comete erros, comete falhas. E talvez você, na presença do Pai, você se sente envergonhado. Mas esse é o Deus que nós servimos, queridos. É o Deus que, quando esse filho que cometeu seus erros, que se afastou, que voltou, que tinha uma expectativa de ser apenas um empregado, nesse momento, esse Deus mostra que agora ele não vai ser apenas um empregado, ele vai ser de novo o filho. Ele vai ter de novo todas as condições que ele tinha antes, porque a graça de Jesus recuperou o seu filho, a graça de Jesus mostrou que esse é o amor de Deus. E é por isso, queridos, que nós não nos cansamos de dizer: não podemos ficar longe do Pai. Eu não sei se você já se distanciou, não sei quão distante você tem estado do Pai, mas uma coisa é certa: no momento que você se levanta, no momento que você faz uma reflexão, no momento que você lembra que o seu Pai tem algo diferente para você, no momento que você se lembra de que esse Pai, que você se distanciou dele, te ama realmente. E é isso que Jesus quer mostrar nessa parábola. Ele não leva em conta o tempo que você se afastou. Ele não leva em conta o tempo que você, de repente, o aborreceu. Era porque ele estava falando com fariseus, queridos. E esse filho mais velho, que nós não vamos falar muito dele, representa exatamente os fariseus. O fariseu ensinava que quem transgredisse a lei, Deus iria punir. E nós acabamos trazendo isso para a nossa compreensão, de que nós hoje não temos mais a liberdade de ser chamado filho de Deus, porque nós falhamos, porque nós decepcionamos, mas esse Deus a quem nós servimos é um Deus que não se esqueceu de nós, é um Deus que não nos abandonou, é um Deus que estará sempre trazendo em nós a condição de filho. O versículo que finalizo diz: o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilha, ponde-lhe um anel no dedo, alparcas nos pés, trazei também o bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegramos. Por que o bezerro cevado? Os judeus, eles tinham o costume de fazer festas para agradecer quando um filho voltava, ou quando tinha algum motivo de gratidão.
eles faziam pelo menos 3 tipos de festas. E aí eles escolhiam o tipo do animal que ia fazer parte dessa festa. Se fosse um cabritinho, seria uma festa apenas para a família. Se fosse 2 animais de médio porte, seria também para um grupo mais restrito. Mas se fosse o bezerro cevado, queridos, é porque seria uma festança. Seria uma festa que o pai iria chamar toda a vizinhança, ia fazer um convite, ia dizer: venham, todos vocês estão convidados para vir, porque eu tenho algo a dizer, eu tenho uma comemoração para fazer. E um judeu, quando fazia uma festa de arromba, uma festa grande, ele matava um bezerro grande. O bezerro cevado era separado para grandes acontecimentos. Por isso que o filho mais velho ficou tão indignado. Talvez esse filho mais velho esperasse que esse bezerro era dele. Talvez para um casamento dele, talvez para um grande acontecimento, talvez para aquele momento que ele julgasse ser o mais importante da família. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite, estava dizendo para os fariseus daquela época, que o momento mais importante na família é quando uma pessoa perdida volta para casa. Deus está dizendo para nós, já diz isso na Bíblia, há uma grande festa no céu, quando um pecador se arrepende. A grande alegria quando um que estava morto revive. Por isso o bezerro cevado, e foi o bezerro da confusão, porque o filho mais velho achava que esse bezerro era dele. Ele era o primogênito, ele tinha direito. Mas Deus vem mostrar mais uma vez: não, eu faço festa, eu convido, eu me alegro com as pessoas que se arrependem, eu me alegro com as pessoas que voltam para casa. E por isso eu quero falar com você nessa noite, que de repente está distante do Senhor, você que infelizmente tem andado distante dos caminhos do Pai, você nessa noite precisa receber esse amor de volta. Esse pai que em nenhum momento recusou estar próximo do filho, ainda que tivesse abandonado. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora para orar comigo. Eu queria que você fizesse uma reflexão nesse momento. Gostaria de convidar a equipe de louvor. A gente vai fazer um momento de reflexão agora. Eu gostaria que você estivesse abaixando a sua cabeça e orando. Algumas pessoas, queridos, têm se distanciado de Deus, mas têm continuado com a sua vida normal. Não tem achado que tem andado distante do Pai. Pensam que para estar distante do Pai é quando está fazendo alguma coisa muito feia por aí afora. Estar debaixo da graça do Pai, estar sob os cuidados do Pai, é estar em comunhão com Ele. Eu não sei se você tem andado distante do Pai, eu não sei se você tem tido dificuldade de manter-se firme na sua caminhada com o Pai. Mas nessa noite eu gostaria de convidar você a orar, a voltar para a casa do Pai, a ter de novo comunhão com o Pai. Longe do Pai, esse filho descobriu que podia fazer de tudo. Talvez ele nunca tivesse bebido bebida alcoólica, mas talvez ele bebeu. Talvez ele nunca estivesse numa roda de escarnecedores, mas longe do Pai ele passou a estar. Talvez ele descobriu coisas que ele não tinha descoberto quando estava na presença do Pai. E eu convido você nessa noite a pensar: por algum momento na sua vida você tem se distanciado da presença do Pai? Você tem feito coisas que o seu Pai não aprovaria? Ore nesse momento, reflita nesse momento. Essa frase: trata-me como um dos seus empregados. Você já parou para pensar nisso, queridos? Trata-me como um dos seus jornaleiros apenas. Eu não estou aqui com direito algum. Eu não vim aqui porque eu sou teu filho. Eu só quero mesmo ser tratado como um empregado seu. O que isso representa na sua vida de repente? Algumas pessoas podem vir à igreja e dizer: não, eu só vim hoje de passagem. Eu tenho uma vida tão torta, eu estou tão distante de Deus, que eu só estou aqui mesmo porque minha família pediu, porque eu não tinha onde ir hoje. Eu não tenho muitas pretensões. A minha expectativa hoje é só vir à igreja, ouvir, sair, embora quietinho. Mas eu gostaria de insistir com você nessa noite uma pergunta muito simples: tem algum perdão que você precisa de Deus sobre a sua vida nessa noite? Tem alguma área da sua vida que você precisa dizer: Pai, eu pequei contra os céus e perante Ti. Eu sei que eu não sou digno de nada do Senhor, mas o Senhor quer resgatar a condição de filho que você é dele.
A sua expectativa pode ser apenas de ser tratado como uma pessoa que errou, alguma pessoa que não merece nada de Deus. Mas Deus não te trata assim, querido. Deus não trata a gente da maneira como a gente espera que Ele nos trate. Então eu gostaria de convidar você nessa noite. Tem alguma coisa que você precisa se arrepender, e diante do Pai você gostaria de dizer: Pai, eu estou aqui nessa noite porque eu quero voltar para a sua casa. Eu não estou mais em comunhão com o Senhor. Eu andei por caminhos distantes. Eu sei que eu tenho pedido para ser apenas uma pessoa, mas eu quero ser teu filho de novo. Quem é a primeira pessoa que gostaria de dizer: Pai, eu quero voltar para os caminhos do Senhor? Pode vir aqui na frente, nós vamos orar. Outra pessoa que quer vir e dizer: Pai, eu andei distante, eu sei que eu andei longe do Senhor. Tem mais alguém que gostaria que nós orássemos pela sua vida nessa noite? E você vai dizer: Pai, eu sei que eu não mereço ser chamado seu filho, mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus te chama como filho. Deus não vê você como você se vê. Ele quer ter uma comunhão de filho com você, pai e filho. Quem mais gostaria de pedir perdão a Deus por alguma coisa que cometeu, que te deixa envergonhado, te deixa longe da presença do Senhor, te deixa triste, longe, não quer ter nem comunhão com Deus? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor tão grande, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos trata como filhos. Nessa noite eu peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa testificar no coração dos teus servos que estão aqui, que são teus filhos, que o Senhor os ama, que o Senhor os quer do seu lado. Ó Deus, que o Senhor possa renovar-lhes a sua fé, as suas forças, que o Senhor possa perdoar, Deus, qualquer atitude errada. Mas em nome de Jesus, Deus, restaura a alegria dos seus corações. Trata-os como filhos amados, Deus. Coloca de novo um anel no dedo, roupas novas, sandálias para andarem nos teus caminhos. Em nome de Jesus nós te louvamos, Deus. Amém. Deus abençoe. Podeis assentar, queridos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. E que Deus possa continuar transformando, a nossa comunhão, sempre de filho para o nosso Pai.